Olá pessoal, eu sou Dalvirene, sou uma mulher parda, sou professora aposentada da Secretaria de Educação. Atualmente eu sou professora voluntária na Universidade de Brasília. Eu trabalho na área de educação matemática, que é a minha formação, e tenho feito muitos estudos nessa área, especialmente na matemática contextualizada. Quando nós falamos em ensino de matemática, a gente pensa sempre no senso comum. No senso comum, as pessoas dizem que matemática não é para todos, que é só para alguns que se dizem mais inteligentes. Na minha prática em sala de aula, quando as crianças ficavam, os adolescentes de recuperação em matemática, os pais falavam, tudo bem. Quando eles ficavam em outras disciplinas, ai, mas que absurdo! Por exemplo, ficar de recuperação em artes, em geografia, em história, era um absurdo. Mas matemática, tudo bem, porque era difícil. Então, se a gente pensa no ensino de matemática nessa perspectiva, é um ensino excludente, porque não é um ensino para todos. Mas quando nós pensamos em ensino de matemática e direitos humanos, aí a gente tem que inverter esse modo de pensar. Porque na perspectiva de direitos humanos, nós estamos falando em inclusão, em dar oportunidade para que todos aprendam. Então, matemática e direitos humanos não pode ser uma matemática qualquer. Tem que ser uma matemática crítica, uma matemática que leva em consideração a diversidade, as diferenças, de onde esse estudante veio, quais as oportunidades que ele teve. E temos que pensar que todos são capazes de aprender. Então, historicamente, a matemática ela é vista como abstrato. Até os anos 70, nós tínhamos a matemática moderna, né? A matemática moderna ela visava o abstrato, o repetitivo, um modelo. A partir dos anos 80, nós tivemos um movimento no sentido de que essa matemática ela não serve mais. A nossa sociedade ela pede uma outra matemática. E nós temos então o professor Biratan D'Ambrosio, que nós dizemos que é o pai da educação matemática no Brasil, que ele vem dizendo, gente, nós somos cultura, nós somos ambiente, nós somos uma pessoa de forma integral. Os nossos estudantes, eles precisam ser vistos de forma integral, de onde ele vem, o que é que ele traz. Então, essa matemática abstrata que nós estamos ensinando, ela exclui. Ela não está levando em consideração que todos são capazes de aprender. E aí surge a educação matemática com essa proposta inclusiva. Daí nós podemos fazer a relação direitos humanos e educação matemática, na perspectiva de uma matemática crítica e de uma matemática inclusiva. Quando falamos em matemática crítica, nós vamos pensar naquele estudante que nós vamos formar para atuar na sociedade, o estudante cidadão. Desde a infância, as crianças elas contam, elas comparam, elas observam o que tem ao nosso redor. Isso é matemática. Quando ele chega na escola, ele é imposto a ele números sem contextualização nenhuma. Por exemplo, quando ele vai comprar um pão na padaria, ele sabe o preço. Ele leva o troco para a mãe dele. A mãe confere. Muitas vezes ainda diz, o troco está certinho. Quando ele está em sala de aula, muitas vezes ele não consegue fazer uma operação normal do dia a dia. Por quê? Porque não é dado a ele essa oportunidade de aprender com a contextualização. Então, nós não podemos falar de uma matemática hoje, com nossos estudantes em sala de aula, como se eles não tivessem nada de conhecimento. O aluno ele tem um conhecimento, então não faz sentido para ele números, contas, tantas coisas que nós impomos no ensino de matemática sem um contexto. Então, se nós hoje abrirmos um jornal, por exemplo, e uma revista, está cheio de gráfico, está cheio de dados. Qual é o papel da escola? O papel da escola não é formar para que esse estudante atue no dia a dia dele como cidadão? Então, se ele pega uma reportagem, está cheia de números, cheia de dados,
A imprensa, ela tem um objetivo quando ela coloca esses dados numa reportagem. Se o nosso aluno não está preparado para aquela leitura, ele pode ser influenciado. Qual é o papel da escola? O papel da escola é preparar esse estudante para que ele seja capaz de ler e interpretar esses dados, entender o que está por trás de todas aquela estatística e atuar no dia a dia dele. Aí sim, nós estamos dando a ele a oportunidade de ser o cidadão. Nós estamos tratando esse estudante como um ser integral, um ser que é capaz de aprender, um ser que é capaz de ensinar e de atuar na sua sociedade. Esse é o papel do ensino de matemática na perspectiva crítica, que está totalmente relacionado com direitos humanos, porque nós não estamos excluindo, nós estamos trazendo esse estudante para a sala de aula e estamos entendendo que ele faz parte de uma sociedade que tem um contexto e esse contexto também está em sala de aula. Nós temos em nossa sala de aula uma diversidade de estudantes. Nós temos o aluno cego, nós temos o aluno surdo, nós temos o aluno que tem muita dificuldade de aprendizagem. Todos esses alunos eles estão na sala, então nós temos uma diversidade de alunos. Então o ensino de matemática ele não pode ser de uma forma que todos aprendam igual. Ninguém aprende igual. Mas nós temos que ensinar na perspectiva que todos somos capazes de aprender. Todos somos capazes de aprender, mas não tem como a gente aprender se a metodologia for a mesma para todos. Se nós considerarmos que todos aprendem da mesma forma, que todos entendem da mesma forma. Então é necessário que a gente pense em metodologias diversas que atendam todas essas diversidades que nós temos em sala de aula. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Nós precisamos estudar, precisamos nos preparar, mas se a gente quer falar de ensino de matemática e direitos humanos, nós temos que pensar nessa perspectiva, na perspectiva crítica e na perspectiva inclusiva. O Biratan D'Ambrosio dizia que nós não podemos dar o que a gente não tem. Então, muitas vezes, existe críticas ao professor no sentido de dizer que ele é tradicional, que ele dá uma aula como ele aprendeu há 50 anos atrás, que ele não é capaz de mudar. Mas isso não acontece de uma hora para outra. É preciso formação, é preciso aprendizado. Então, se nós queremos mudar essa educação que está aí e que a sociedade pede para que ela seja inclusiva, para que ela seja leve em consideração a diversidade, nós precisamos dar a esse professor a oportunidade de formação, de uma formação para todas essas questões que ele não teve na formação dele inicial. Então, volto a dizer, como eu vou dar para o meu aluno uma educação diferente se eu não sei que educação é essa? Se eu não tive. Então, hoje, as universidades precisam dar essa formação. Precisam pensar nessa formação inicial do professor atualizada, na perspectiva que a sociedade pede hoje. E qual é essa perspectiva? Uma perspectiva de considerar que o estudante ele precisa ter uma aprendizagem crítica, uma aprendizagem inclusiva. Então, hoje, por exemplo, nós temos nos cursos de pedagogias, nós não temos, se tem, é uma disciplina de educação matemática. Então, como que esse professor vai, nos anos iniciais, trabalhar matemática numa perspectiva diferente, se nem o ensino de matemática ele tem no curso? Vamos pegar, por exemplo, as licenciaturas em matemática. Nos cursos de licenciatura em matemática não tem nenhuma disciplina de inclusão. Como esse aluno vai sair e vai para uma sala de aula trabalhar nos anos finais, no ensino médio, vai trabalhar a questão da inclusão, se ele nunca nem ouviu falar na formação dele? Então, quando a gente pensa na formação desse professor que vai trabalhar nessa perspectiva de matemática e direitos humanos,
nós não podemos esquecer da formação inicial desse professor. Então, é urgente que as universidades pensem nessa questão da formação para a inclusão, considerando que esse estudante vai pegar no seu dia a dia, ele vai para uma sala de aula diversa. Então, nós temos muitos estudantes que fazem, por exemplo, um contrato especial na Secretaria de Educação e ele chega dentro da sala de aula, no primeiro dia ele já chega assustado quando ele retorna para a universidade. Então, eu tenho muitos depoimentos de estudantes meus. Professor, eu peguei uma sala de 2º ano de ensino médio, mas lá tem um estudante que é TI, tem um estudante que não consegue se concentrar, tem um TDAH, são tantas siglas. Então, além de não entender as siglas, de não saber o que significa, ele também não sabe o que fazer. Então, a gente precisa pensar nessa revisão de currículos da universidade, na perspectiva de termos disciplinas que façam essa abordagem, porque não basta criticar o professor, dizer que ele não quer fazer, ou que não está fazendo, que não está contribuindo. É necessário que tenha toda essa formação. E aí não passa só pela universidade, não, passa também pelas escolas. Quem está à frente das escolas, direção da escola, uma coordenação pedagógica, da gente estar fazendo essa discussão e essa formação. Então, pessoal, hoje nós falamos um pouco dessa perspectiva geral da relação entre direitos humanos e a educação matemática. Nos próximos vídeos, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar melhor esses conceitos. Então, nós teremos um momento em que nós vamos trabalhar a matemática crítica. O que é essa matemática crítica? O que ela propõe? Como nós podemos trabalhar em sala de aula? Algumas metodologias, alguns recursos. Em outro momento, nós vamos falar dessa relação dos direitos humanos com a educação matemática inclusiva, que a gente fala muito, mas a gente precisa estudar melhor e entender melhor essas questões. Além dessa parte toda que a gente faz na área de educação, eu faço parte do Instituto Horizonte. O Instituto Horizonte tem como ponto principal de discussão a questão dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos.